Olá, sejam bem-vindos ao Centro de Informação Europa da Arete Madeira. Amanhã, dia 16 de setembro, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fará um discurso aos europeus perante o Parlamento Europeu, o seu primeiro discurso sobre o Estado da União. Para nos esclarecer acerca deste discurso, temos connosco a formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, Ana Rita Barros, e Marco Teles, do Centro de Informação Europeia, da Europa da Arete Madeira. Olá. Marco, bom dia. Bom dia. Existem ainda alguns europeus que desconhecem a existência deste discurso sobre o Estado da União. O que é este discurso sobre o Estado da União? Sim, Patrícia, de facto o SOTEU é algo que não está propriamente generalizado na agenda dos europeus, embora este evento conte já com 10 anos de existência. De facto, o primeiro SOTEU surge já em 2010 pela voz de José Manuel Durão Barroso, na altura o presidente da Comissão Europeia. De certa forma, trouxe um modelo que já existia nos Estados Unidos, em que o Presidente fala perante o Congresso, ou a nível nacional, se nós quisermos o equivalente ao discurso sobre o Estado da Nação. E, no fundo, o que é este SOTEU? Basicamente, trata-se do discurso sobre o Estado da União, feito pela Presidente da Comissão Europeia aos deputados do Parlamento Europeu e que está, digamos que, dividido em duas etapas. Uma primeira que consiste em fazer, digamos que, o resumo do trabalho da Comissão Europeia no último ano e uma segunda etapa que consiste em falar, no fundo, nos grandes desafios e das orientações da Comissão para o ano seguinte. E, portanto, sobre esta matéria haverá, com certeza, muita curiosidade sobre aquilo que Ursula von der Leyen tem para nos dizer. Será também importante referir que este discurso é, de facto, o mais importante todo o ano. É também um exercício de democracia, na medida em que a Comissão Europeia irá falar perante os deputados do Parlamento Europeu que foram democraticamente eleitos através das eleições europeias. Resta apenas também acrescentar, creio que, 3 curiosidades sobre o SOTEU, que me parece interessante aqui referir. A primeira é que este é o primeiro discurso de von der Leyen perante o Parlamento Europeu, uma vez que ela tomou posse o ano passado, em 2019, e, portanto, em 2019 não houve o discurso do SOTEU. Em segundo lugar, dizer que é um discurso que surge em circunstâncias muito complicadas, talvez as mais difíceis da vida da União Europeia desde da sua criação, por força da Covid-19 e das consequências económicas decorrentes desta situação, e também por causa da questão da Covid, dizer que, pela primeira vez, este discurso não será feito em Estrasburgo, como é habitual, mas terá lugar em Bruxelas. Temos visto, ao longo destas semanas, muita divulgação nas instituições europeias e nas próprias redes de informação dos Centros Europa da Arete em Portugal, com a divulgação sobre o discurso, e muitas vezes vemos um hashtag associado, o hashtag SOTEU. O que é que significa esta sigla do SOTEU? Sim, se calhar devíamos ter começado logo por essa questão. O SOTEU, esta sigla do SOTEU, significa, no fundo, State of the European Union. É o Estado sobre o Estado da União Europeia, que vem do original do inglês. Utilizou-se esta sigla e, portanto, tem sido, no fundo, a marca que se pretende implementar e que se tem utilizado de forma bastante intensa, digamos, nas redes sociais, para que, de facto, se crie este hábito dos europeus pensar neste discurso sobre o Estado da União nesta altura do ano, no mês de setembro. Agradecemos os seus esclarecimentos, Obrigado. Marco Teles. Passamos então à nossa próxima convidada, a doutora Ana Rita Barros. São muitas as incertezas, mas também as expectativas acerca deste discurso sobre o Estado da União. O que é que os cidadãos europeus podem esperar deste discurso, o primeiro discurso da Presidente von der Leyen? Como habitualmente, o discurso sobre o Estado da União vai versar uma análise relativamente ao que se passou no ano passado e às prioridades para o próximo ano. A Presidente deverá focar as alterações recentes e os esforços para acompanhar socialmente o período que nós atravessamos e ainda estamos a atravessar. As prioridades definidas não vão divergir muito daquelas que marcaram o início do mandato. Devem ser, no entanto, enquadradas com a situação atual. As iniciativas bandeira do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia Digital devem ser enquadradas naquilo que podemos chamar, entre aspas, a nova economia, ou seja, o relançamento será uma palavra de ordem. O relançamento das economias terá, no entanto, que estar associado à situação sanitária e aos sectores da saúde, em que uma posição conjunta da Europa para fazer face a estas situações
é muito bem vista porque é mais favorável que uma posição isolada de cada um dos Estados-membros. Por outro lado, a Europa tem que se reafirmar como poder. O eixo do poder já não está no Atlântico, digamos assim, está na Ásia-Pacífico, e a Europa tem que voltar a ter essa afirmação. Aproximam-se as eleições norte-americanas em novembro, a posição relativamente à China tem que ser clarificada, mas aqui muito mais perto temos as tensões na Bielorrússia, no Médio Oriente, no Mediterrâneo Oriental, na Líbia e agora no Líbano, que têm que ter uma posição conjunta da União. A questão das migrações também tem que estar na ordem do dia e será certamente focada. A igualdade de oportunidades para todos, um tema tão querido da União Europeia, não pode passar ao lado deste discurso. A problemática que envolve recentemente a oposição russa, cujas medidas de pressão foram já abordadas pela presidência rotativa, serão, talvez não diretamente, mas de uma forma indireta, alvo de referência pela Presidente da Comissão, até por constituírem um tema divergente no seio dos 27. Não poderá ficar esquecido o dossiê Brexit. O fim do ano aproxima-se e espera-se uma posição no discurso clara face a este impasse das negociações. Podemos dizer que esta será uma perspectiva para uma futura conferência adiada sobre o futuro da Europa, e o discurso dará um mote a essa reunião. Agradecemos a participação de Ana Rita Barros e Marco Teles. Poderá acompanhar a partir das 8 da manhã na página de Facebook do Centro de Informação Europa da Arete Madeira, transmissão online e em direto do discurso. Após o discurso, iremos abrir um espaço dedicado a perguntas e sugestões que poderá haver respondidas num programa de rádio que iremos promover na rádio 88.8 JM, que contará com a presença de Emília Alves, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, Fernanda Cardoso, Diretora Regional dos Assuntos Europeus, e Marco Teles, do Centro de Informação Europa da Arete Madeira. Este debate será conduzido por o do jornalista e diretor da Rádio JM, Miguel Guarda. Contamos consigo.